Olá, hoje a aula é sobre a importância das refeições saudáveis no trabalho. Meu nome é Felipe Martins, sou professor de ciências e vamos conversar sobre esse tema hoje. Segundo os estudos da Organização Internacional do Trabalho, as refeições saudáveis consumidas em um ambiente limpo e tranquilo não devem ser encaradas como luxo ou capricho, mas, pelo contrário, são fundamentais para o humor, a saúde, a segurança e a eficácia dos trabalhadores. A gente vive num tempo que a gente é forçado a correr de um trabalho para outro. Muitos de nós temos mais do que um trabalho e isso faz com que a gente às vezes não se alimente da forma adequada ou não consuma a quantidade de calorias necessárias para a gente se manter durante o dia. Tendo em vista isso, a gente começa a notar determinadas coisas que acontecem conosco ao chegar do trabalho. Um cansaço muito maior do que a gente tem. Às vezes, no período de folga, a gente acaba perdendo o dia inteiro cansado, daquele ritmo mais devagar. Isso tudo tem a ver com a sua alimentação e o ritmo de trabalho. Eu sei que em alguns trabalhos as pessoas têm um tempo muito curto para se alimentar, e isso às vezes nos causa a busca pelo que é mais conveniente, né? De comer um sanduíche, um salgado, e às vezes não dá também, e aí é aquele negócio, às vezes a gente recebe aquele vale coxinha, né? Que aí só dá para comprar coxinha e o guaraná, não dá para levar uma comida de casa. Mas a gente precisa ter atenção em relação a isso, para que a gente não tenha problemas. O correto é a gente, segundo os nutricionistas, é a gente se alimentar de 3 em 3 horas por dia. Num trabalho que a gente às vezes tem de 8 horas, né, a gente teria de sair de casa com café da manhã, chegando lá no meio da manhã, comer uma fruta, alguma coisa leve, almoçar bem com uma carga de proteínas, carboidrato, sais minerais, vitaminas, todas equilibradas, e aí no meio da tarde tomar aquele cafezinho da tarde, também com uma fruta ou alguma proteína, mas uma proteína mais leve. E aí, quando chegasse em casa, jantasse. Sei que o período do trânsito, muitos de nós trabalhamos muito longe, e isso dificulta também. Para a gente ter só uma ideia dessa discussão, alguns fatores que a gente tem que se atentar ao buscar uma vida mais saudável, com a alimentação mais correta no trabalho. Então, assim, a gente não deve pular o café da manhã. Eu sei que às vezes a gente acorda atrasado, muitos de nós atrasados para ir para a escola, porque a nossa aula é diurna, e a gente acaba não tomando café da manhã, vai comer alguma coisinha no caminho, e que nem sempre é o melhor. Dê preferência para frutas no lanche, né? A nossa escola tem esse hábito de ter sempre uma fruta acompanhando ali ao almoço, mas assim, aquele intervalo ali entre o café e o almoço, seria interessante sempre comer uma fruta. No jantar, quando for montar o prato, tentar colocar quase que todos os grupos dos alimentos, os grupos alimentares, né? Colocar ali carboidratos, como arroz e macarrão. Os carboidratos são aqueles responsáveis por te deixar com mais energia. Há proteínas, como carne, feijão, que constroem e regeneram tecidos e músculos, né? Vitaminas, sais minerais, fibras, que tem verduras, saladas e frutas. Isso é essencial para a manutenção da sua flora, né, intestinal, ou a sua microbiota, que é o termo mais usado. E isso vai fortalecer o seu sistema imunológico, algo que nesse tempo de pandemia, tão falado. O fortalecimento do sistema imunológico também tem a ver com nossa alimentação. E evitar que a gente
use cafeína em excesso, aquele cafezinho que tu toma toda hora e tal, não sente. Esse cafezinho, ele vai te dar, de repente, te tirar o sono em determinado momento que o seu corpo precisa descansar, né, durante a noite. Mas não só a cafeína do café, mas tem cafeína quase que em todos os alimentos que a gente toma. Aquele guaraná lá que tem ginseng e tal, tem uma dose alta de cafeína. Aquele refrigerante de cola também tem uma grande dose de cafeína. Então você tem que tomar medidas para que você não exagere nisso. Além do doce, o refrigerante, então, refrigerante tem doce e a cafeína, tem as duas proporções que a gente deve evitar. Sempre procurar as carnes magras, as carnes com pouca gordura. Essas carnes, elas vão fortalecer mais, porque vão ter uma dose maior de proteína, e esse lipídio da gordura não vai ser acumulado, né? Então você não vai ter ganho de peso. Não misturar muito carboidrato no prato, né? Arroz, feijão, macarrão e batata frita, ou batata cozida, não dá, gente, não dá para misturar isso tudo, porque se você misturar esse monte de carboidrato, esse carboidrato vai se transformar em açúcar, e aí esse açúcar, ele vai, se ele não for utilizado, ele vai para a tua reserva celular, e aí ele vai causar vários outros transtornos, inclusive problemas de diabetes, hipertensão e outras coisas. Enlatados embutidos, esses então são mais perigosos, eles têm muito sódio para conservar, né? Sódio, sal. Isso vai fazer com que você tenha um aumento de pressão e um aumento de peso também, porque você vai reter muito líquido. Só para a gente ficar ligado, o artigo 71 da Lei Trabalhista, da nossa CLT, ele fala que qualquer trabalho contínuo com duração de 6 horas, e exceda das 6 horas, de 6 horas para cima, você é obrigatório o horário de 1 hora de almoço. Então, assim, não existe essa, gente. Eu sei que às vezes algumas empresas, elas até tentam burlar isso. O cara trabalha 5 horas, ele não trabalha 6, só para o cara não ter esse direito do almoço. Mas não existe. Passou de 6 horas, você tem direito a 1 hora de almoço, tá bom? Gente, novamente, lembrando, toda aula tem questionário. Então, preciso que vocês acessem o questionário e façam esses questionários para que a gente tenha noção do rendimento de vocês. Ok? Um grande abraço e um beijo a todos.